Olá, meus cumprimentos a todos. Estamos aqui para mais um encontro para falar a respeito do livro A República de Platão. Essa é a nossa terceira apresentação. Já falamos sobre a justiça, já falamos sobre o mito de Er, e hoje vamos falar sobre as três metáforas. As três metáforas que são apresentadas no livro 6 e 7 da República, e que é sobre isso que vamos discorrer no dia de hoje. Numa das apresentações anteriores, vamos recordar que a cidade de Platão, a cidade utópica de Platão, ela, para ser uma cidade justa, para ser uma cidade que funcione corretamente, para ser uma cidade harmônica, que propicie o bem-estar e a felicidade geral dos cidadãos, essa cidade, segundo Platão, deveria obrigatoriamente, por dever e por obrigação, ser governada por filósofos. Pois, como ele mesmo diz, uma cidade só será justa quando os governantes forem filósofos e quando os filósofos forem os governantes. E Platão faz essa proposta porque o filósofo é aquele cidadão que dedica sua vida a adquirir conhecimento, a adquirir sabedoria. Então ele se situa no topo dessa hierarquia dentro da cidade. Ele, o filósofo, pertence àquela classe que é feita para governar. Porque essa classe, esses governantes, eles por obrigação e por dever devem ter o conhecimento do que ele chama de a ideia do bem, a ideia sobre a qual devem repousar ou da qual devem derivar todas as outras ideias no campo das ideias. Essa seria a ideia suprema. A ideia do bem é a ideia suprema que se situa acima de toda e qualquer ideia dentro da hierarquia. Então, o que seria essa ideia de bem para Platão? Ele vai nos fazer uma metáfora para colocar o que é que ele acha da ideia do bem. Segundo ele, não podemos definir a ideia do bem. Podemos apenas definir o que é o filho do bem. O filho do bem é aquilo que é gerado pela ideia do bem no campo do mundo sensível. E, segundo ele, esse elemento é o Sol. Porque no campo dos sentidos, no mundo sensível, nós só conseguimos enxergar os objetos, as coisas que nos rodeiam, quando a luz do Sol se reflete sobre os mesmos. Quando não existe luz, nós não conseguimos enxergar nada, apesar de termos o sentido da visão. Então, a nossa alma também só consegue enxergar a verdade
por analogia a essa ideia do Sol, se tiver na presença da ideia do bem. É essa ideia do bem que vai proporcionar a claridade suficiente para que nós tenhamos conhecimento da verdade. Tal como o Sol é no campo sensível. A nossa alma, se não está na presença da ideia do bem, não consegue enxergar a verdade. É como se nossa alma não conseguisse raciocinar, não tivesse inteligência. Só quando ela está na presença do bem, ela consegue enxergar as coisas com inteligência. Da mesma coisa que no mundo sensível, a nossa visão só consegue enxergar os objetos se estiver na presença do bem. Quando nossa alma não está na presença da ideia do bem, ela consegue apenas emitir opiniões. E essas opiniões, às vezes são falsas, às vezes verdadeiras, mas são sempre opiniões. Nunca condizem com a verdade absoluta. Isso, em resumo, seria então a analogia do Sol que Platão descreve na República. Outra metáfora, a segunda metáfora que Platão expõe no livro, é o que ele chama símile da linha, que nada mais é que a diferenciação entre o tipo de conhecimento sensível e o tipo de conhecimento inteligível. E ele vai nos propor o seguinte: imaginemos uma linha e, para efeito apenas de compreensão, ele não fala nada sobre isso, mas vamos imaginar essa linha na vertical. Vamos então imaginar essa linha dividida no meio. A parte inferior seria o correspondente ao mundo sensível e a parte superior seria o correspondente ao mundo inteligível. Vamos ainda dividir cada uma dessas partes em 2 segmentos, ficando 2 segmentos abaixo dessa metade e 2 segmentos acima dessa metade, ou seja, 2 segmentos pertencentes ao mundo sensível e 2 segmentos pertencentes ao mundo inteligível. Esses 2 segmentos pertencentes ao mundo sensível, o mais inferior, seria aquele correspondente à nossa imaginação. Seria como que uma sombra dos objetos presentes nesse mundo real. O segundo nível, situado acima desse nível inferior, seria o nível das opiniões, que nada mais seria que esse mundo onde nos encontramos, esse mundo dos objetos físicos, esse nosso mundo material. Teria um outro nível, que seria o mundo do pensamento, que seria onde se situam o nosso mundo, o nosso raciocínio, seria onde nós vamos localizar a álgebra, a matemática, esse mundo um pouco mais abstrato. E teria um nível ainda mais lá em cima, o nível máximo de conhecimento, que é o nível que ele chama o nível das ideias, o nível da razão. A cada um desses níveis, então, vai estar associado uma qualidade ou uma virtude, sendo a parte inferior seria a parte da imaginação
Depois teríamos a parte da opinião. A terceira parte seria o que ele chama de razão discursiva. E a última parte seria a parte do intelecto, da razão ou a parte da sabedoria. Os nossos níveis de conhecimento, então, seriam assim como que uma escala gradativa partindo da parte inferior da imaginação e se situando na parte mais superior, a parte correspondente à razão e ao intelecto. Esse seria a escala do conhecimento humano. Se a gente quiser entender, podemos falar que a parte inferior seria mais escura e aumentaria em nitidez à medida que fosse subindo a linha até alcançar a sabedoria suprema, a mais clara, o raciocínio mais claro, que seria o campo das ideias. Para a gente ter uma ideia um pouquinho mais prática de como se aplicaria isso dentro de um raciocínio mais concreto, vamos imaginar que um pintor vai pintar um quadro baseado numa imagem real, uma imagem de uma paisagem, vamos falar. Então, esse quadro seria o campo das imagens. A paisagem em si seria o campo da opinião, o campo real. Agora, vamos imaginar que a gente queira entender o que é o belo dentro desse quadro. Para isso, nós já vamos ter que subir um pouco de nível e usar o nosso intelecto e perceber que o belo, apesar de não pertencer ao quadro nem à paisagem, é um elemento presente nas duas coisas. É uma ideia presente nas duas coisas, apesar de nenhuma dessas coisas ser o belo em si. Então, isso já seria o campo da abstração total. Essa ideia de belo já seria o campo da abstração total e já estaria no campo das ideias. Então, vamos resumir, segundo Platão, o campo do conhecimento, que é obtido através da dialética, ele percorre esse caminho do mais escuro para o mais claro, do menor entendimento para o entendimento total, para a verdade absoluta. Partiria então da parte da imaginação, seria o campo mais inferior, teríamos o campo da opinião, o campo da razão discursiva e o campo supremo da verdade, onde encontraríamos a verdade absoluta, que é o campo das ideias. Essa seria basicamente a parábola da linha. E Platão, no começo do livro 7, ele vai nos falar então do mito que talvez seja um dos mitos mais famosos e mais comentados, que é o mito da caverna. Vamos explicar primeiro o que é esse mito, para depois fazermos algumas análises sobre o que é exposto. Imaginemos uma caverna e no fundo dessa caverna estão dispostos e sentados várias pessoas viradas para o fundo dessa caverna, tendo como fundo uma parede. E essas pessoas, elas estão totalmente imóveis e sempre estiveram aí, desde sempre. Elas estão agrilhoadas, estão presas com correntes, de tal modo que essas correntes não permitem nenhuma mobilidade, nem sequer mover a cabeça.
de modo que a única coisa que elas sempre viram na frente, sempre viram em toda a sua vida, é aquela parede. Essa caverna, no lado oposto, lá em cima, mas no lado oposto, tem uma fogueira ardendo e essa fogueira produz uma certa luminosidade dentro dessa caverna. Essa caverna, ainda entre essa luz e esses seres que estão sentados nessas cadeiras, existe uma espécie de passarela onde transitam ali diversas pessoas carregando estátuas nos ombros. Estátuas de animais, estátuas de homens, estátuas das coisas reais que existem no mundo, enfim. Mas apenas estátuas. Então, essa luz que existe lá no fundo da caverna, à medida que essas imagens vão passando entre ela e essa parede, de frente da qual se situam aquelas pessoas sentadas imóveis, essa luz, essa fogueira projeta essas imagens naquela parede lá no fundo, de modo que existem essas sombras lá, indo para cá e para lá. Perdão. Inclusive a voz daquelas pessoas que carregam as imagens, essa voz tem um eco lá no fundo, e essas pessoas, para elas, o mundo real é aquilo, é a única coisa que elas conhecem. Elas conhecem aquelas sombras e aquele eco de voz lá no fundo. Esse, para elas, é o mundo real. Agora, imaginem que um dia um desses homens, um desses prisioneiros, consegue se libertar. Ele consegue se libertar e começa a subir aquela escalada que existe na caverna em direção à saída da caverna, que se localiza lá no lado oposto, mas numa localização bem superior, de modo que essa subida é íngreme e é custosa, difícil, e também, devido ao tempo que esses prisioneiros ficaram lá embaixo, à medida que esse elemento que se libertou vai caminhando, ele vai tendo uma dificuldade cada vez maior em caminhar, porque a luminosidade atrapalha a visão dele. É uma caminhada difícil. E ele vai se adaptando aos poucos, de modo progressivo, até que finalmente ele passa por aquelas imagens, passa pela chama que estava ardendo lá no fundo, até que finalmente alcança a saída da caverna lá em cima, mas quando alcança, ele fica ofuscado, completamente ofuscado pela luz do sol. Então, ele de cabeça baixa, primeiramente se acostuma com aquelas sombras daquelas pessoas que passam, com as sombras dos edifícios, com as sombras das árvores. Depois vê essas mesmas coisas refletidas na água, e à medida que vai se habituando a esse novo ambiente com essa luz forte, ele vai conseguindo perceber melhor os objetos, percebendo melhor as pessoas, percebendo melhor as coisas, até que uma hora ele consegue ver as próprias pessoas que passam, os transeuntes, consegue enxergar para as árvores, consegue enxergar os edifícios, e até que finalmente um dia ele consegue até olhar para o sol e ver que na realidade o mundo que ele conhecia até então era uma falsidade. Aquilo não era um mundo real. O mundo real é isso que ele está vendo agora. E por ele ficaria ali, não voltaria para dentro da caverna. Mas ele sente como que um chamado, um dever, que diz que ele tem que
voltar para a caverna e contar para os antigos companheiros que aquela realidade que eles veem dentro da caverna, aquilo não é real. Aquilo é apenas uma ilusão. São sombras. A realidade está lá fora. Mas quando ele volta e conta isso para os amigos, para os antigos companheiros, ele é até motivo de chacota, porque como ele não enxerga direito o que está passando dentro da caverna, agora com aquela escuridão e tendo os olhos já habituados na claridade, ele não enxerga direito o que está se passando lá na escuridão e começa a falar algumas coisas que não têm muito sentido. Então os companheiros falam: olha, realmente você voltou um pouquinho transtornado. Acho que você não, essa tua ideia de que lá fora é real e aqui dentro é mentira, não condiz com a realidade, não. Você que não está enxergando as coisas aqui direito. Então não tem nada a ver, nós não vamos sair da caverna. Inclusive Platão chega a divagar que se ele quisesse obrigar um daqueles sujeitos a sair da caverna, com certeza eles o matariam. Porque acham que a realidade é aquela que está lá embaixo. Então, vamos tentar analisar o que significa esse mito. Esse mito é como que um mapa a ser seguido para que o filósofo adquira o conhecimento necessário para se tornar um bom governante e possa exercer esse governo de um modo humano, de um modo justo. Essa libertação daquele prisioneiro nada mais seria do que a libertação das amarras que nos seguram a esse mundo material, a esse mundo de desejos, de hipocrisia, a esse mundo de fantasia que nós vivemos. A ascensão do filósofo através daquela rampa íngreme, e que é uma ascensão difícil, representa talvez o caminhar do filósofo, o difícil caminhar do filósofo para conseguir adquirir o conhecimento necessário até conseguir alcançar a verdade absoluta, que essa verdade seria aquela luz do sol que está lá fora para iluminar os seus conhecimentos. E essa volta do filósofo para dentro da caverna nada mais seria do que o filósofo, ao ter conhecimento dessa verdade, ao ter adquirido a sabedoria, ao ter adquirido a ideia do bem, ele tem que voltar, mas voltar como governante, para poder dividir com os outros a sua sabedoria, a dividir com os outros aquele conhecimento que ele adquiriu, e isso ele só pode fazer se ele se tornar o governante, se ele for o dirigente das pessoas. Essa seria basicamente o caminho a percorrer pelo filósofo. E se a gente analisar um pouco, existe uma semelhança entre esse mito da caverna e a analogia da linha, porque vamos nos posicionar dentro da caverna, que seria o lado escuro, o lado do conhecimento sensível, seria aquele correspondente à parte inferior da linha.
a parte do conhecimento no mundo sensível. E quando você sai da caverna, seria a parte correspondente à parte superior da linha, aquela parte inteligível, onde você pode ver a verdadeira ideia do bem, onde você pode enxergar a verdade absoluta, onde você tem aquela luminosidade total, claridade total, que no mundo sensível é emanada pelo sol e no mundo inteligível é a ideia do bem. Então, basicamente, esses são as três metáforas que Platão nos apresenta, onde ele expõe a sua teoria do conhecimento. E por aqui nós terminamos essa série de apresentações sobre o livro A República. Espero ter contribuído com alguma coisa e tenham todos uma boa tarde e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.